Olá, mulheres do quarto de guerra, bom dia! Como vocês estão? Mais uma manhã nós estamos juntas no nosso devocional e essa semana com esse tema tão lindo. Eu não sei quantas mamães nós temos aqui no nosso grupo, mas eu, como mãe, fiquei muito feliz em poder estar essa semana com vocês, porque é um tema tão especial, tão profundo, que falou muito ao meu coração. Eu espero que alcance você aí também, onde você estiver, mesmo você que talvez ainda não é mamãe, mas eu tenho certeza que também será ministrada por essa palavra, porque a palavra do Senhor, ela fala sempre ao nosso coração. Então é impossível nós ouvirmos e não sermos tocadas, né? Então, o desejo do meu coração essa manhã é que o Espírito Santo possa falar no seu coração dentro daquilo que você necessita. Amém? Então, vamos lá. Filhos são flechas nas mãos de Deus. Que coisa linda, né? Quando a Jennifer me convidou para estar junto com vocês essa semana e me passou o tema, automaticamente eu me lembrei do Salmo 127. Né? Quem nunca ouviu o Salmo 127, versículo 4, que diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Que coisa linda! E eu quero falar sobre esse assunto com vocês como mãe, da visão materna, paterna, né? Eu e meu esposo juntos, aquilo que nós vivemos na criação dos nossos filhos. Eu, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, a Ana Luísa, de 9 anos, faz 10 agora em fevereiro, e o Davi, que completou 6 anos no final do ano passado. Então, a minha visão dentro desse tema, mas como mãe, tá bom? E é sempre uma alegria para todo pai, para toda mãe, né? Ver os seus filhos vencendo na vida. Cada etapa, cada conquista, né? Seja na pré-escola, né? Conforme eles vão crescendo e vão conquistando as coisas, é muito gratificante para todo pai, para toda mãe. E também, por outro lado, é muito triste, é muito doloroso quando nós vemos que eles não alcançaram os objetivos, que eles foram derrotados em alguma área, não conseguiram superar algum desafio. E como nós podemos evitar isso? A Bíblia, ela vai dar para nós pais algumas dicas muito boas dentro desse salmo que nós acabamos de ler, que vai dizer que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Então, eu quero dizer que eu e você somos as guerreiras nessa manhã. Então, os filhos são as flechas e nós é que somos as guerreiras. Amém? Então, vamos lá. Filho é flecha, isso é fato. Então, essa comparação bíblica ela é muito rica nesse significado. Por quê? Eu não sei se você já tentou arremessar uma flecha, mas você com certeza percebeu que não é nada fácil atingir um alvo. Eu já tentei algumas vezes, meus filhos têm um brinquedo aqui de tiro ao alvo e eu não consigo acertar nunca o alvo, é muito difícil. E essa comparação com os nossos filhos acontece da mesma forma, né? Não é nada fácil fazer com que eles atinjam o alvo da vida deles. E essa lógica da flecha é ir mais longe do que o arqueiro, mais longe do que quem está arremessando. E isso também é uma verdade em relação aos nossos filhos, porque nós queremos que eles vão muito mais longe do que nós. Por exemplo, pais que não tiveram oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, eles fazem questão que os filhos, cursem uma faculdade, estudem em uma escola boa, casais que pagaram aluguel a vida inteira, lutam para quê? Para que os filhos tenham a sua casa própria e assim por diante. E para que a flecha ela possa acertar de fato o alvo, algumas condições precisam acontecer. Nós precisamos estar dentro aí de alguns critérios bíblicos para que isso aconteça. Eu vou compartilhar bem rapidinho com vocês para a gente tentar compreender esse assunto. Primeiro, as flechas elas têm que estar aonde? Na mão do guerreiro, amém? Essa é uma das verdades mais poderosas desse versículo, porque o sucesso dos nossos filhos está em nossas mãos. Uau, isso é muito forte, mamães. O sucesso dos seus filhos está nas suas mãos.
porque assim como as flechas estão nas mãos do arqueiro, nós devemos entender que filho é flecha e que eles estão ou deveriam estar nas nossas mãos. Nós como mães não podemos nunca abandonar os nossos filhos, desistir de lutar por eles, desistir de orar por eles. Talvez você já é mamãe, dos seus filhos já são adultos, né? Já estão aí começando a caminhar sozinhos e você talvez muitas vezes fica triste por, quem sabe eles ainda não estão caminhando, né, com o Senhor, e muitas vezes você pensa em parar, né? Acha que não está valendo a pena, mas lembre-se que o sucesso do seu filho está nas suas mãos. Então, se ele é flecha, você é o arqueiro. É você quem tem a responsabilidade de lançar essa flecha. Então, nunca abandone nem desista de orar pelos seus filhos. Amém? Segundo, é necessário que haja o quê? Um alvo bem definido à frente. Você precisa saber para onde você quer enviar, onde você quer que o seu filho chegue, a sua filha chegue, onde você quer que eles estejam. Pode parecer algo bobo dizer isso, mas é uma verdade, porque muitas famílias não têm um alvo, não tem alvo nenhum, na verdade, à sua frente. As famílias, elas vão o quê? Tocando a sua vida, dentro da sua rotina, sem muitas expectativas. Não existe mais aquele momento familiar para reforçar aí os laços afetivos, não existe mais um culto doméstico, Os pais não conversam com os filhos, não existe aquela coisa de sonhos compartilhados, não existem projetos familiares, e isso não são alvos, Nós precisamos resgatar isso, trazer isso de volta para dentro do nosso lar, para que nós tenhamos um alvo bem definido à sua frente, à nossa frente, E quais os alvos de vida que você tem colocado à frente dos seus filhos? O que os seus filhos vão ser quando crescer? Você que tem filhos pequenos ainda, o que você acha que eles vão ser? Você sabe qual é a vocação do seu filho? Você já conversou com ele sobre isso? Então, se filho é flecha e precisa ter um alvo de vida, você e eu, que somos arqueiras aqui nessa manhã, nós precisamos ajudá-los a encontrar esse alvo, a alcançar esse alvo, E que alvo é esse? É um alvo grande, um alvo digno, sabe? Um alvo que é importante levar em conta as forças e as fraquezas da individualidade de cada filho, mas principalmente esse alvo, ele precisa ser um alvo que leve-os em direção a Deus, porque não há felicidade nem futuro nenhum para nós e os nossos filhos sem um relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus, com Jesus. Então, se eu desejo, eu sei que você que é mãe, também deseja que seus filhos sejam felizes, prósperos, sejam maduros, mas eu tenho certeza que acima de tudo, eu desejo isso, e eu acredito que você também deseje que seus filhos eles sejam homens e mulheres de Deus. Esse é o principal objetivo da nossa vida. É claro que a gente deseja que sejam bem-sucedidos, mas serem homens e mulheres de Deus, homens e mulheres honrados que temem ao Senhor. Esse precisa ser um alvo estabelecido na sua vida para que você consiga lançar as flechas que estão nas suas mãos. Amém? Terceiro, o arqueiro precisa ter um braço forte. Atenção, arqueiras de plantão, você precisa ter um braço forte. Você já viu como é o lançamento de uma flecha? Você já viu o tanto que o arqueiro puxa o arco, o tanto que ele estica para trás? Você já viu a força que ele precisa fazer para que a flecha ela seja lançada? Porque para que uma flecha ela atinja seu alvo é necessário que o arqueiro ele tenha um braço forte, porque ele precisa aplicar força para que ela ganhe velocidade. Então isso também vai se aplicar nos nossos filhos. Para quê? Para que eles atinjam o alvo da vida dele. Nós, pais, mães, precisamos ser o quê? Figuras fortes e marcantes na vida dos nossos filhos. Nós precisamos o quê? Exercer autoridade. Nós precisamos estabelecer limites e impor regras. Amém?
impor regras. Hoje nós vemos tantos lares disfuncionais, não existem mais regras, não tem hora para dormir, não tem horário para comer, não tem horário para nada, não tem regra para nada. Então isso é importante ser estabelecido, porque filho é flecha e toda flecha precisa de um braço forte. Ei, mãe, você precisa ser uma figura forte dentro do seu lar para que você consiga lançar as flechas que estão aí do seu lado, na sua casa, o mais longe que você puder. E mesmo que a sociedade diga o contrário, é melhor obedecer a palavra de Deus. Amém? É melhor agradar a Deus e desagradar os homens do que o contrário. Olha o que diz Provérbios 3:12 diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então não é pecado brigar, não é pecado castigar. A própria Bíblia está dizendo que você precisa repreender, nós precisamos repreender os nossos filhos. Olha só, castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Provérbios 29:17. Olha o que diz mais Provérbios. Provérbios é um livro sensacional. Quem se nega a disciplinar, olha que forte, e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Grava esse Provérbios 13:24. Querida, não se negue a disciplinar e nem a repreender seu filho. Isso daí não é falta de amor, muito pelo contrário. Quem ama de fato não hesita em corrigi-lo. Então, nós precisamos ser essa figura forte dentro do nosso lar. E eu declaro que você terá o seu braço fortalecido, espiritualmente falando, e você terá sabedoria para poder lançar as flechas que estão nas suas mãos. Quarto, o arqueiro precisa o quê? Ser habilidoso, porque não basta apenas ter força, é preciso também ter habilidade. Porque uma flecha lançada com força, mas sem habilidade, ela vai atingir qualquer coisa. Pode atingir, inclusive, o pé de quem está, do arqueiro, de quem está ali lançando a flecha. Então, só força não basta. É preciso ter a habilidade. Que habilidades nós precisamos, como pais, ter? Nós precisamos o quê? Saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não, né? Algo simples, mas é preciso saber. Muitos pais hoje estão perdidos. Fala sim quando precisa, na verdade, dizer não. E outras dizem não na hora que precisava dizer sim. Então isso é uma habilidade. Outra habilidade, tratar o seu filho com respeito. Nós vemos isso aumentando cada vez mais, a falta de respeito entre pais e filhos dentro do lar. Isso é uma habilidade que você e eu precisamos ter. Outra habilidade, prepare os filhos para a vida. Você precisa conversar com ele, você precisa orientar ele, você precisa dizer como que é, como que não é, sabe? O que ele vai passar, nos seus dias, como que é a realidade da vida. Preparar os seus filhos, sabe? Nós precisamos também o quê? Amar nossos filhos incondicionalmente. Por quê? Filho é flecha, grave isso. Filho é flecha que depende das nossas habilidades para lançá-lo. Então, não basta ter força, é preciso ter habilidade. Aleluia! Outra coisa, a flecha precisa o quê? Ser reta. Uma flecha para atingir o alvo, ela não pode estar torta, ela não pode estar empenada, ela precisa estar reta. E trazendo isso para a vida dos nossos filhos, eles também precisam o quê? De retidão de caráter. Nossos filhos precisam de ética moral. E isso implica o quê? A nós pais ensiná-los. Porque eles vão aprender com a gente e com os ensinamentos bíblicos. Porque nós somos a maior influência para os nossos filhos. Nós influenciamos os nossos filhos como? Através do diálogo, através de exemplos no dia a dia. Você sabia que os seus filhos eles estão de olho em você? Tudo que você faz, eles estão olhando. Você é o primeiro, escuta isso aqui, é o primeiro e principal referencial na vida dos seus filhos. O que você faz fala mais alto do que aquilo que você, na verdade, diz. O que você faz fala mais alto do que o que você diz, entendeu? Porque filhos, eles aprendem por imitação.
Eles vão fazer exatamente o que nós fazemos, não o que nós falamos. Então é muito importante que você dê exemplos no seu dia a dia. É muito importante que você ensine a Bíblia para os seus filhos. Provérbios 4:11 diz: eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Mãe, leia a Bíblia com seus filhos. Tenha um momento com ele. Tenha um momento com ela. Não importa a idade do seu filho, principalmente se eles já estiverem na pré-adolescência, adolescência. Mais ainda eles vão precisar da palavra do Senhor, dos ensinamentos bíblicos enxertados no coração deles. Para quê? Para que eles sejam flechas retas, para que eles tenham um caráter reto, para que eles sejam homens e mulheres com uma ética moral, com um caráter digno. Aleluia! Então, querida, filha flecha, que precisa de retidão para acertar o alvo. E eu quero concluir já aqui com vocês esse tema tão maravilhoso, esse assunto tão lindo, só relembrando aqui os pontos que nós falamos. Primeiro, filhos são flechas e as flechas têm o quê? Que estar na mão do guerreiro. É necessário que haja um alvo bem definido à frente. O arqueiro precisa ter braço forte. O arqueiro precisa ser habilidoso. A flecha precisa ser reta. E eu declaro para você que a graça de Deus precisa ser uma realidade na sua vida para que você consiga concluir essa missão tão linda e especial que está nas suas mãos. Que Deus te abençoe, minha querida, e te capacite e te abençoe abundantemente você e toda a sua casa. Lembre-se, filhos são flechas na mão de Deus e nas suas mãos. Deus te abençoe.